Olá, amores, tudo bem com vocês? Nós vamos agora fazer a nossa aula de revisão das atividades da página 60 e 61. A primeira questão é: descreva as principais teorias existentes sobre a data da chegada dos primeiros grupos humanos no continente americano. Segundo alguns arqueólogos, os primeiros humanos chegaram aqui por volta de 50 mil anos. Outros acham que foi por volta de 20 mil anos. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui para esclarecer, mas a resposta correta é esta. A questão 2. Explique as diferentes hipóteses sobre as rotas da chegada do ser humano à América. Então, a resposta correta é: a hipótese mais provável é que os seres humanos tenham passado da Ásia para a América do Norte pelo Estreito de Bering. Alguns mais remotos acreditam que eles possam ter vindo pelo Oceano Pacífico ou pelo Atlântico, navegando entre suas ilhas. Então, essa do Estreito de Bering é a mais correta, é a mais aceita pelos arqueólogos. A questão 3. Indique os períodos em que se divide a pré-história americana e cite 3 principais características. Quais foram esses períodos? A gente viu o período do Paleoíndio, o Arcaico e o Formativo. O período do Paleoíndio é marcado pelo... Eles eram os primeiros humanos, nômades, caçadores e coletores. Usavam lanças e objetos com lanças, objetos de pedra lascada e ossos. O período arcaico foram grandes mudanças climáticas. Essas mudanças geraram uma mudança na forma que eles mudou, além da mudança de temperatura também, iniciou a agricultura na região onde hoje é o México, na Amazônia e a Bacia de São Francisco. O litoral do Peru, em outras regiões, então houve uma mudança climática que gerou essa mudança na forma como eles viviam. E por último, o período formativo, o predomínio do sedentarismo. Eles começaram a ficar sedentários, começaram a ter agricultura e principalmente formaram grandes aldeias e grandes cidades e reinos. A questão 4 explica com suas palavras como viviam os indígenas durante a chamada pré-história no território que hoje é o Brasil. Como é que eles viviam? Nós já vimos que eles viviam da caça, da pesca, da coleta, que havia o pajé que era responsável pela saúde, pela religiosidade, eles faziam chás medicinais, as crianças ajudavam e as mulheres faziam cestos, então até eles precisavam de terras para essa produção. Então havia muita harmonia entre os indígenas, como acredito que vivam até hoje. Alguma dúvida? Posso esclarecer para vocês. A questão 5ª. As primeiras sociedades que se desenvolveram na América eram todas iguais? Sim ou não? Se você acertou sim, está errado. Se vocês colocaram não, está correto. Então, muitas tinham as culturas variadas. Cada um faziam as suas atividades de forma dentro da sua cultura, ok? 6º, lê o tópico cultura material e forma de registro antes de 1500. Explique por que as comunidades indígenas necessitavam de grandes extensões de terra para manter seu modo de vida e sua cultura. Porque eles viviam de caça e da agricultura. Então, eles precisavam de grandes terras, grandes hectares, para que eles pudessem plantar o seu milho, sua batata. Agora vamos para a questão número 7. A questão número 7 é uma campanha sobre os patrimônios históricos. Na nossa cidade, a gente tem a Igreja da Matriz, a Igreja da Missão e da Conceição, como os patrimônios históricos. E também tem a casa que hoje é o Yolanda, que é uma das primeiras casas construídas na nossa cidade. A Igreja da Missão é importante porque lá tem pinturas feitas por eles. Então, quando retornar às aulas, a gente pode fazer uma visita para ver. E é importantíssimo o cuidado pelos patrimônios históricos de cada lugar. É onde as pessoas poderão
levar gerações futuras a ver essas preciosidades. Então, o 7º a gente vai fazer depois que retornar às aulas. Nessa pichação que vocês estão vendo aí, na questão da letra E do 7º, é um crime pinchar qualquer patrimônio histórico, seja ele qual for. E eu queria que vocês autoavaliassem quais atividades você considerou mais fácil, mais difícil, por quê. E aí eu gostaria que vocês refletissem qual foi essas atividades que vocês tiveram. Na página 61, vocês estão vendo duas imagens aí. A figura zoomórfica e a cultura da cerâmica da Ilha de Marajó. Que vestígios são esses? Primeiro, que artefato é mostrado na imagem acima? Utilize também as informações de legenda e identifique a cultura da qual pertence. Então, essa primeira aí, caracterizada por quê? Isso aí é uma urna funerária. Era onde as pessoas eram enterradas. Provavelmente surgiu de 400 a 1500, né? Na cultura marajoara aqui no Brasil. Analise as características do objeto. Observe a forma e a cor desse objeto e descreva suas características. Em que ele difere do vaso da primeira imagem? A primeira imagem ela é toda rebuscada, ela tem um monte de elementos zoomórficos, que incluem animais. Ela tem toda uma característica diferenciada. Há figuras, se houver, que formas elas têm? Que figuras elas têm? Figuras de tipos de homens misturado com animais, ok? A decoração é rica em figuras geométricas, muitos detalhezinhos. Conclui o imenso cuidado de sua elaboração. Então, eles tiveram muito cuidado em elaborar essas peças que eram de cerâmicas. Crie hipóteses sobre a elaboração do objeto. Pensando na forma da decoração, o que você conclui sobre as habilidades envolvidas na produção desse artefato? Então, artefato é um objeto de cerâmica, pode ser de ferro, que eles faziam com muito amor. Era através da arte que eles utilizavam as suas habilidades. Então, eles colocavam muita dedicação em cada detalhe que eles faziam. Geralmente, as pessoas de maior renda, os detalhes ainda eram maiores, apenas para que pudessem ser enterrados com esses objetos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui para esclarecer. Fiquem com Deus e na próxima aula nós faremos uma aula online. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus.